Ok, pessoal, então boa noite. Estamos iniciando a nossa aula de Teoria Geral do Direito Civil. Quando a gente fala em teoria geral, nós estamos falando da primeira parte do direito civil, a parte que vai do artigo 1º até o artigo 200 se eu não me engano, acho que é 232 ali, do Código Civil, tá? É uma parte bem interessante, né, que nós utilizamos no dia a dia, nas atividades do escritório, nos diferentes momentos, né, da nossa vida, tá, gente? Então, por isso que, além das aulas aqui, eu sugiro que você sempre acompanhe, tá, com leituras dos livros que estão aí. Então, todos os livros trazem uma análise bem bacana, né, da temática, então aproveitem também a leitura dos livros, além das nossas aulas, façam os exercícios que estão aí, que é uma forma de aprofundar, é uma forma de aproximar também a teoria com algumas questões da prática, tá? Na semana passada, nós falamos sobre as incapacidades, tá? Vimos que em alguns momentos na vida as pessoas não podem exercer o direito de forma plena, tá? Então, há algumas limitações em termos de direito, tá? E por isso a gente tem os institutos da representação, o Instituto da assistência, que nós vimos na semana passada, e também nós vimos que em algum momento há a extinção da pessoa natural, ou seja, se nós não vivemos para sempre, tá? Como ser vivo, a gente nasce, né? Se desenvolve, vive de uma forma intensa e durante anos, mas em algum momento a gente desaparece. Claro que no momento atual não é muito interessante da gente falar, né, sobre este tema, principalmente quando a gente observa, né, no cenário ali, principalmente de pandemia e as consequências, né, da pandemia, as perdas, né, que muitas famílias estão tendo, né, são mais de 115 mil, praticamente, né, famílias que tiveram perdas, né, de entes durante este período, mas, por outro lado, nós precisamos tratar bem deste tema, conhecer bem, justamente porque muitas pessoas precisam da orientação do profissional do direito, tá? E nós, profissionais do direito, precisamos conhecer bem quais são as consequências da morte de uma pessoa, né? O que acontece, por exemplo, com os direitos que estão em andamento, né, dessa pessoa, né, do momento presente, mas principalmente o que mais interessa ao direito são as questões de ordem patrimonial, que inclusive tem uma disciplina que trata especificamente das questões sucessórias, né? Então, se a gente for olhar quais são as formas que se tem de transmissão do patrimônio, tá? Em vida, a questão da compra e venda, a doação, doar ou receber uma doação, pela questão da posse a uso capião, tá? E uma quarta forma que se tem é a questão da transmissão causa-mortes, que é a sucessão, tá? Então, por isso que a questão da morte, ela interessa e muito a questão do direito, tá, gente? Então, nesse sentido que nós continuamos a aula de hoje, tá? E eu lembro aí que a colega fez uma pergunta, tá? Ela fez uma pergunta, mas vem cá, para mim não ficou claro a questão de a morte presumida sem declaração de ausência, tá? Sem a declaração de ausência, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês, aquele pessoal que estava lá em Brumadinho,
tá? Lá em Brumadinho, quando aconteceu aquele acidente, tá? Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com aquelas pessoas que não foram encontradas, que estavam lá trabalhando ou estavam no caminho da lama? O que aconteceu com aquelas pessoas? Alguém pode me responder? Alguém está me ouvindo? Eu não sei se vocês estão escrevendo aqui. Tiveram morte presumida, tá? Eles tiveram morte né, sem declaração de ausência. Aquele pessoal, gente, tá? Que caiu do avião no meio do mar, que estava a caminho de Rio de Janeiro, França, Paris, lá. Eu não lembro assim, né, qual foi né, que caiu no meio do mar. Aqueles corpos foram encontrados, tá? Não, aqueles corpos não foram encontrados. Se não foram encontrados, mas, por exemplo, estavam na lista de viagem, da viagem, ou seja, embarcaram, tá? Presume-se que aquelas pessoas estejam o quê? Mortas. Então, são nessas situações, que é possível declarar a morte, presumir a morte de uma pessoa sem a declaração de ausência, tá? Nesses casos, nestas situações, tá? É diferente, por exemplo, na semana passada, alguns de vocês trouxeram o caso da, acho que é Elisa Samúdio, que foi que era mãe do filho daquele goleiro Bruno. Mas lá, por que não foi encontrado o corpo, tá? Mas por que foi declarada a morte dela? Em função das, principalmente, testemunhas, o inquérito, o que foi feito do corpo, para onde é que foi jogado o corpo, tá? Em função disso, tá? É diferente, e que eu apontei para vocês, até o exemplo que a gente viu, o gerente, né, do Banco Sicredi, aqui de uma cidade do interior, na qual ele desapareceu, no qual ele desapareceu, e até o presente momento não foi encontrado o corpo. Tá? Lembro que num primeiro momento se suspeitava que ele tivesse sido sequestrado, depois foi preso um vizinho por suspeita de envolvimento com a morte e desaparecimento. Este vizinho chegou a ser preso, depois o tribunal né, o liberou em função do quê? Que entendia que não tinha provas contra ele, apenas, né, aquela mudança, né, no sistema de imagens no dia que ele estava alterando, tapando. Então, nesse sentido, gente, essa é a principal diferença. Uma coisa é quando que a pessoa desaparece, mas ou ela esteve envolvida num acidente e, por exemplo, queimou os caminhões, os veículos, tá? E não se encontrou vestígios do corpo, mas se sabia que a pessoa estava ali, tá? Ou que ela pudesse estar ali. Então, essa é uma situação de que vai ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. É diferente daquela senhora que também nós comentamos aqui na semana passada, da família daqueles jogadores de futebol, dos Vinques, né? Que ela desapareceu quando eles estavam lá em São Paulo, em Aparecida, e até eu acho que alguém comentou aqui na semana passada que ela foi encontrada, não sei se ela efetivamente foi encontrada, eu sei que alguém colocou algum comentário e eu aqui de cabeça não consigo, tá?
Por exemplo, aquela senhora não tem como você apontar morte presumida, tá? Sem declaração de ausência, porque ela desapareceu, não se tem informação, tá? Não se tem informação, então por isso, tá? Claro que, por exemplo, a pessoa que o Arnold escreveu, né, iminente perigo, sim, né? Se a pessoa não estivesse em iminente perigo, não há como fazer, né, declarar a morte presumida sem declaração de ausência, tá? Alguém tem alguma pergunta? Sim, professor, existe a possibilidade, por exemplo, de alguém ter uma morte declarada presumida, ou melhor, ter a morte presumida sem declaração de ausência e posterior encontrar o corpo, alguma coisa, e ter que isso reverte? Como é que funciona essa parte? Reverte, porque vamos dizer que alguém era para estar, estava na lista de trabalho, era para estar lá naquele local do trabalho onde aconteceu o acidente em Brumadinho, né? A pessoa não está, num primeiro momento o corpo não foi encontrado, essa pessoa ficou desaparecida durante um determinado período e depois reaparece, tá? Eu lembro que, se vocês colocarem ali na internet, vocês vão ver que lá em Brumadinho, houve assim, uma grande investigação e controle por parte da polícia, tá? A própria, as próprias Vale, as empresas envolvidas também com preocupação, porque as pessoas, num primeiro momento, declararam que fulano Beltrano estaria por lá, quando que as investigações depois apontaram que a pessoa não estava lá, que era uma forma, assim, de escondiam uma pessoa para depois receber indenização, tá? Então, são alguns cuidados que é possível que aconteça, sim, é possível, mas hoje, a não ser que a pessoa vá para um local, não deixe nenhum vestígio, não se comunique, troque de nome, faça troca de documentos, né, para que ela não seja identificada, porque os sistemas de comunicação, eles são muito... há um processo que começa a haver uma integração em termos de Brasil. Eu não sei se vocês estão lembrados que teve uma pessoa ali não sei se foi Gramado Canela ou Nova Petrópolis, né? Que esta pessoa foi fazer um BO, etc., e tinha toda uma situação que tinha um decreto de prisão dela de São Paulo, né? Então, foi presa em função disso. Então, é muito comum as pessoas virem, trocarem de cidade, alterarem, às vezes, até um pouco da fisionomia para não serem reconhecidas, né? Para fugir de crimes que cometeram ou de outras situações, tá, gente? Mas, de um modo em geral, tá? Hoje a gente tem pouquíssimas situações, tá? Claro que a gente tem, principalmente nas pessoas envolvidas no crime organizado. Quando eu falo crime organizado, eu estou falando do tráfico de drogas, facções, que eles cometem atrocidades, eles exterminam pessoas, tá? Agora, como é que você vai saber se você não encontrou o corpo? Então, são situações que mais acontecem hoje de desaparecimento de pessoas e que não se encontram, principalmente, né, nesse tribunal, entre aspas, do crime organizado, tá, gente? Agora, outras situações de pessoa desaparecer acontecem toda semana, tanto que o direito, né, ele trata, ao tratar disso, porque há uma demanda, né, na sociedade. Morte presumida sem declaração de ausência por morte real ao encontrar o corpo. Tá?
no momento, eu imagino que aquelas pessoas, tá? No momento que houve, no momento que o trabalho, num primeiro momento, ele foi concluído lá de buscas, tá? As pessoas que não foram encontradas, se presumiu a morte. Mas se posteriormente o corpo foi encontrado, tá, gente? Tá? O corpo foi encontrado, tá? Você já tem a situação, né, digamos, da morte, já tem o atestado, mas automaticamente vai ser dada, sim, né, o atestado à morte, porque daí se encontrou o corpo, houve a confirmação, tá? Vai ser feita a verbação lá na certidão de óbito, tá? Odir. Morte presumida com declaração de ausência, tá? Só para, daí eu já, deixa eu ver aqui, eu não consegui identificar quem é que tá. O Lucas. Vai, Lucas, depois eu respondo a Jorge. Eu vi aqui que, não, só para acrescentar, e para você me confirmar também, faz parte da Lei de Registros Públicos, né, artigo 88, né, da morte presumida. Sim, deixa eu já pegar aqui a lei para mostrar para vocês. Só para te lembrar que você não está compartilhando a tela, tá? Ok, já. 6.500. Tá? Nós ainda está nos nossos aqui, ó, tá? Tá ali no 88 e tá aqui também no nosso conteúdo que a gente vai trabalhar, né? A questão, tá? Da justificação de óbito, tá? Então, é possível sim, tá? Então, principalmente daquele pessoal lá de Brumadinho, tá? Toda a situação que a gente está no artigo 88 e aqui no conteúdo que nós vamos ver sim, tá? Então, que nós ainda não trabalhamos hoje, tá? Então, aquele pessoal lá de Brumadinho, tá? Que não foi encontrado, primeiro se declarou morte, no caso presumida, e depois, conforme foi encontrado o corpo, foram feitas as averbações nos próprios registros, tá? O Lucas estava me chamando? Isso, eu queria só tirar uma dúvida agora. Essa justificação, ela é feita com base na oitiva de testemunhas, assim, para declarar a morte? O que acontece, tá? Primeiro, aquela situação foi pública e notória, tá? Então, aquela situação foi pública e notória. Então, não havia necessidade. Aliás, havia inquéritos em andamento, tá? Haviam listas de pessoas que estavam desaparecidas, haviam listas de pessoas que estavam trabalhando lá naquele local, tá? Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido, ali não há dúvidas para o próprio juízo, para o próprio MP, no requerimento daquelas mortes presumidas. Até porque, gente, as famílias, a pessoa estava desaparecida, tá? Naquele momento, havia um interesse muito forte por parte da empresa da Vale, no sentido de, principalmente, das indenizações, no pagamento das indenizações. A própria Vale adiantou uma indenização, então havia o interesse do próprio Ministério Público do Estado em resolver. E até em função do que, gente? A Vale, em termos econômicos, ela
tem uma importância fundamental na economia brasileira, e daí vocês imaginam a pressão que essa empresa exerce, né, sobre o Estado brasileiro em resolução rápida. Então, lá naquela situação, gente, o que aconteceu? Estava todo o Estado trabalhando, o Ministério Público, principalmente as investigações das polícias, né, a investigação policial, né? Então, lá havia uma situação pública e notória. Então, havia informações da empresa e havia informações do próprio Estado, que fez listas, que teve todo um controle para ver, de fato, quantas pessoas que estavam envolvidas naquele acidente, até em função das multas que foram aplicadas, né, para Vale, assim por diante, tá? Agora, vou dar um outro exemplo. Aconteceu um acidente numa empresa e houve uma explosão. E não foram encontrados determinados corpos. Não foram determinados. Esses corpos simplesmente, né, desapareceram. Nesta situação, embora tenha a lista, né, de funcionários que estavam trabalhando, e se tiver essa lista, a confirmação que a pessoa passou o ponto, ok, eu tenho documentos. Mas se eu não tenho essa informação no momento, o próprio inquérito que vai para o Ministério Público, tá, vai apontar já o quê, gente? Quem são as pessoas com base nos depoimentos de fulano e beltrano, tá? Então, isso já vai ser apontado. E o que acontece? Normalmente, nessas situações, não há necessidade de grandes, assim, processos longos de provas testemunhais, tá? Grandes depoimentos. Vou dar um exemplo. No avião que caiu no meio do mar, eu pego a lista de passageiros, esse é o documento. Então, em algumas situações, no judiciário, quando a gente tem documento, tá? E nós vamos estudar aqui um pouco a questão de provas, em direito processual também a gente vai estudar a questão de provas. Quando você tem documento, e eu vou dizer para vocês, agora não estão acontecendo audiências, praticamente. Quando você tem um processo bem instruído do ponto de vista documental, você informa ao juízo que você não tem interesse em produzir provas testemunhais, porque, às vezes, é muito comum que a pessoa, o depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas, nem sempre é garantia, né, de você provar um determinado direito. Por quê? Primeiro, as pessoas apresentam muitas contradições nas suas interpretações, nas suas versões, tá? Elas apresentam muitas contradições. Às vezes, você acaba perdendo um processo, gente, porque quando a parte vai dar o seu depoimento pessoal, ela se perde, ela confessa situações que ela nunca te disse, tá? Então, isso é muito comum. Então, quando você tem um processo bem instruído do ponto de vista documental, meu amigo, claro, a gente nunca perde oportunidade. Mas, por exemplo, a gente tem algumas questões trabalhistas agora no escritório que a gente está abrindo mão, claro, daí vai depender, no caso do juízo, e dele analisar e ele entender a situação, mas é muito difícil na Justiça do Trabalho julgar um processo sem ter uma audiência. Mas em vários processos que a gente tem toda a situação bem instruída do ponto de vista documental, e a prova, ela é documental, eu estou conversando com os clientes e a gente está abrindo mão
né, da questão principalmente da audiência de instrução, porque a audiência de instrução não vai trazer nenhum acréscimo, às vezes, muito pelo contrário, pode trazer algum decréscimo que o cliente dá com a língua nos dentes, né? E são essas situações. Então, quando há documento, em todas as situações, prova documental, por exemplo, eu tenho a lista dos passageiros que embarcaram, né, no avião. A confirmação, toda a situação, gente, eu não preciso provar que a pessoa embarcou, porque aí eu tenho uma prova bem interessante, né? É diferente se a pessoa tinha passagem e não embarcou, tá? Daí eu tenho que provar, não, ela estava e não apareceu, né, na lista de embarque, tá, gente? Então, são situações diferentes, tá? Professor. A Jorge está pedindo, né, um exemplo de morte presumida com declaração de ausência, tá? O que acontece? Se fez todas as buscas, Jorge, tá? Todas as possibilidades, tá? Não se encontrou o corpo, não tem notícias, tá? O processo transitou em julgado, tá? Foi declarada, né, morte presumida com declaração de ausência, tá? Então, lembro de um exemplo que eu dei para vocês, que eu tenho um processo em tramitação, um único que eu tenho em tramitação de declaração de ausência, que a pessoa, né, o último registro que eu tenho, tá, foi um BO de 1985, aliás, 1995 ou 94, que a família fez um BO apontando que ela já estava desaparecida, que essa pessoa já estava desaparecida há 2 anos, tá? Então, é o único processo que eu tenho, assim, né, em andamento no escritório de declaração de ausência. Então, essa pessoa vai ser declarada, vai ser dada como a morte presumida com declaração de ausência, tá? O processo ainda não transitou em julgado, mas é um exemplo. Eu não sei se a Emeline ou mais alguém tinha alguma pergunta, que eu vi que tinha aberto o microfone. Isso, eu queria fazer uma pergunta. Para ser declarado morte sem a ausência antes, que nem você deu o exemplo de Brumadinho, do avião que caiu, de repente daquele acidente da Varig há muitos anos atrás aqui em Porto Alegre, que o avião, aqui em Porto Alegre, não, perdão, no Rio de Janeiro, São Paulo agora não, que Foi o avião São Paulo. caiu no estaleiro da companhia. Para ser declarada a morte sem a morte presumida, sem a declaração de ausência, seria só nesses casos de grandes tragédias ou por algum outro modo a gente consegue também? Um exemplo, o jornalista Tim Lopes, eu não lembro, mas lá no norte do país, que tem muito aqueles problemas de garimpos, de disputas diárias, agora me fugiu o termo, quando o pessoal vai... nesses locais, é possível, se a pessoa estava em perigo, ela defendia, por exemplo, a mata, né, a não devastação da lá e foi perseguida principalmente por pessoas que estavam destruindo, né? Lá tem muito essa situação, mas de um modo em geral, gente, se não está em iminente perigo, tá? Iminente perigo, vai ser feito primeiro a declaração de ausência, tá? Sem declaração de ausência, não vai ser declarada a morte presumida, tá? O perigo, a pessoa estava lá trabalhando na Vale, estava no avião, estava no veículo que foi envolvido no acidente, que queimou, não sobrou nada. São essas situações que serão avaliadas, tá, gente? E com quanto tempo de ausente pode-se entrar com pedido de morte?
é a questão do processo, né? É o andamento do processo, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela está desaparecida. Não deixou o patrimônio, não se encontra, eu posso entrar com processo, tá? Então, não há, por exemplo, um tempo definido, porque é o andamento do processo, e quando a família ingressar, né, com declaração de ausência, que vai definir o tempo para que a pessoa seja declarada ausente, tá? Então, uma outra coisa é a abertura da sucessão provisória e da sucessão definitiva, tá, gente? Que são coisas diferentes. Mas a declaração de ausente, vou dar um exemplo, tá? Alguém de vocês esperaria para ir atrás se algum familiar ou alguma pessoa muito próxima desaparece? Tá? Você vai comunicar a quem? Tá? Você vai na delegacia. Vamos tomar o exemplo daquela senhora lá de Planalto, tá? Que matou o filho dela. Tá? Que pelo menos os indícios apontam, e ela confessou também que matou. Gente, só o fato dela ter ido no conselho tutelar e não ter ido na delegacia já gerou uma suspeita. Né? Já gerou. Então, vocês que começam a estudar, e alguns colegas aqui são policiais, sabem que, dependendo do que a pessoa faz, do comportamento, ela já começa a mostrar que tem envolvimento. Muitos de vocês podem gostar muito do direito penal e vão perceber que as pessoas, elas, da forma como se manifestam, o que elas dizem, como elas reagem, tá? Elas já estão demonstrando se elas estão ou não envolvidas. Então, o pessoal que investiga, o pessoal da polícia, gente, de um modo em geral, se eles tivessem mais condições, né, e melhor infraestrutura, olha as condições das nossas delegacias, da maior parte das nossas delegacias. Precarização quase que absoluta, tá, gente? Então, se esse pessoal estiver bem equipado, né, com infraestrutura adequada e condições, não é muito difícil de você buscar informações para elucidar determinados crimes, tá, gente? Então, o grande desafio é ter as condições e poder investigar também, né? Então, nesse sentido, a busca, sim, ali para que alguém seja declarado ausente é somente na via judicial, gente, tá? Somente na via judicial. Não há possibilidade, né, de uma outra forma, tá? Somente na via judicial. E eu vou dizer, quando é que as pessoas fazem todo este caminho? Quando há patrimônio, que há necessidade de cuidar do patrimônio, há necessidade de se fazer a sucessão, porque, do contrário, né, as pessoas fazem BO e não vão, ou tem alguma situação de ordem previdenciária, né, se há dependentes previdenciários, daí então para buscar pensão por morte, por exemplo, são nessas situações que as pessoas buscam. Tá? Do contrário, eu não vejo assim muita busca nesse sentido, tá, gente? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, tá? Mas aqui, agora a gente vai falar, vamos retomar alguns pontos aqui que a gente viu, né, na semana passada, tá? Então, nós começamos a falar dos tipos de morte, falamos que uma é aquela morte que a gente considera, entre aspas, normal, real, que é a morte
biológica ou natural, como, né, que independe de causa, tá? E que a gente tem o quê dessa pessoa? A certidão de óbito, tá? E a gente tem também, né, a morte presumida, como nós paramos aqui, né, iniciamos a discussão da nossa aula, tá? A morte presumida é admitida, sim, pelo Código Civil, tá? Então, aqui nós já temos o Código Civil aberto, tá, gente? Então, aqui o artigo 6º, né, que vai falar sobre a existência, tá? Da pessoa natural, quando é que ela termina, tá? Que é com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, tá? Então, depois a gente já vai retomar aqui, mas o próprio artigo 7º aqui, gente, ele esclarece, desculpa, acho que eu não estou compartilhando. O próprio artigo 7º, eu estava mostrando para vocês aqui, ó, tá? Ele mostra as possibilidades, né, que é possível declarar, tá? Que é possível declarar a morte presumida sem a decretação da ausência, tá? Se for extremamente provável que a morte de quem estava em perigo de vida. Aqueles exemplos que nós já usamos aqui, do avião, de acidente, ou que foi levado, né, por uma facção criminosa, tá? Se a gente souber que ele era devedor, né, de uma facção, né, criminosa, ou se ele denunciou, ou se ele estava envolvido, saiu, e eles não aceitam esse tipo de situação, tá? Aqui, quando alguém estiver em campanha ou feito prisioneiro, tá? A gente tem aqui a questão das Farc, que era uma situação mais... que até eu acho que teve um brasileiro que estava com outro estrangeiro lá e que ficou prisioneiro durante 2 meses, algum período, tá? Mas, de um modo em geral, a situação maior em termos práticos é esta primeira aqui, né? Então, a declaração da morte presumida, nesse caso, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas, tá? E averiguações, tá? Então, lembram quando que chegou o momento que os bombeiros lá de Minas Gerais, eles disseram, olha, esgotamos as buscas, não há mais a possibilidade, claro que depois até encontraram mais corpos, tá? E daí aqui, gente, ó, devendo a sentença, e é por isso que lá no artigo 88, tá? Poderão os juízes togados, tá? Quando eu estou falando de juiz togado, eu estou falando de que juiz? O juiz de direito, somente, tá? Admitir a justificação para assento de óbito de pessoas desaparecidas, daí aqui tem uma série de motivos, tá? Naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu lá em Brumadinho está aqui, tá? Quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame, tá, gente? Então, observem, tá? Que aqui eu preciso provar. Eu tenho que provar o que ele estava lá no local. Como é que eu provo? Daí, se tem documentos, a primeira situação é com documentos. Daí, depois, até atendendo a pergunta do Lucas, ele estava lá, eu vi lá, né, até de colegas que sobreviveram, ele estava lá no veículo, não conseguiu sair, eu saí, nós estávamos próximos. É esse tipo de depoimento, tá? Então,
Aqui será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85, tá? Então, aqui no termo 85, né, os óbitos verificados em campanha serão registrados em livro próprio. Aqui, gente, tá, é justamente se alguém está em alguma missão. Por exemplo, pessoal que estava no Haiti, que aqui a gente sabe que foram uma das últimas atividades que o Exército Brasileiro fez e que tem feito. Não sei se hoje há alguma missão, eu de cabeça que não lembro, tá? Então, nesse sentido, gente, é que nós podemos sim, tá, justificar, e que é o que a gente tem aqui, ó, tá? Depois eu volto, tá? Eu volto aqui, ó, que há a possibilidade da justificação de óbito. Em que situações? Para suprir a falta do atestado de óbito, tá? Então, por exemplo, não tenho nenhum documento médico, tá? É diferente, tá? Que, por exemplo, eu tenho aqui um documento do hospital, tá? Eu tenho um documento do hospital e eu vou lá no registro civil para fazer o quê? A certidão de óbito. Então, eu tenho um documento por um profissional da medicina que atesta o óbito, tá? E quando o corpo do falecido não foi encontrado, que é o caso daqueles exemplos que nós já discutimos aqui, né? Então, há sempre intervenção do MP, quem pode, né, são os juízes togados, tá? Então, por isso que são somente essas pessoas que podem, né, somente o juiz togado que pode declarar a morte, tá? Então, por isso que nós aqui afirmamos, né, que a morte presumida, ela é admitida, como a gente acabou de ver ali há pouco, né, no Código de Processo. E daí a gente tem com declaração de ausência, né, com declaração de ausência, quando há um processo judicial que são feitas buscas, tá? Até vocês podem me ajudar aqui, se quiserem escrever, tá, gente? É possível, mas, por exemplo, quando eu distribuí a ação de ausência, eu já fiz várias buscas para justificar o recebimento da inicial, tá? Por exemplo, eu fiz buscas no próprio site do Tribunal de Justiça para ver se tinha alguma ação. Não tinha, tá? Eu fiz um pedido na Justiça Eleitoral para ver se tinha alguma identificação. Não tinha nenhuma identificação. Eu fiz uma busca no INSS, tá? Porque como se tratavam de pessoas que tinham acima de 60 anos, provavelmente, tá? Ou até mais de 65, ou teriam a aposentadoria, tá? A aposentadoria, ou teriam um benefício de prestação continuada. Não tinha, tá? Eu fiz busca na própria delegacia. Lá tinha o comunicado que esta pessoa tinha, que a família tinha registrado um BO lá em 1995, que a pessoa estava desaparecida há 2 anos. Então, você já documenta, apresenta documentos ao juízo, que são documentos sólidos, tá? Enquanto que, eu lembro que quando este caso chegou até o escritório, tá? Eu tinha sido informado que haviam 2 familiares desaparecidos, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que porque tinha tramitado um processo de inventário, tá? E um cliente meu comprou este imóvel desse espólio, tá? E para que o juízo autorizasse via alvará a transferência, havia necessidade de se fazer o quê? A declaração, né,
né, um processo de declaração de ausência para ver onde é que estavam aqueles familiares para que eles pudessem vir e tomar posse, né, do patrimônio que os valores estavam depositados em juízo. O que aconteceu? Na primeira busca que eu fiz no INSS, eu encontrei um benefício ativo de uma das pessoas que a família dizia que estava desaparecida. Claro que na hora eu desconfiei que aquela parente, ela tinha interesse em dizer que os familiares estavam desaparecidos, e que para ficar com o patrimônio. Mas eu vou dizer que no processo que tramitou numa das varas de Porto Alegre, lá se fez buscas no próprio cartório. Buscaram informações e não encontraram. Observe, não buscaram no INSS. Não fizeram busca no INSS. Não fizeram busca, na minha percepção, na Receita Federal de um CPF ativo. Então, são algumas falhas que você identifica. Quando eu olhei o processo de inventário, eu já vi onde é que estavam as lacunas no sentido de buscar informações. Então, são algumas situações que você identifica, né, nessas questões de desaparecimento, tá? Então, a morte presumida, ela é tratada lá no artigo 7º, tá? Então, em que situações, tá? Se for extremamente provável a morte de que a pessoa estava em perigo, nesta situação não vai precisar de declaração de ausência, tá? Ou se a pessoa estava em alguma missão, ou foi feita prisioneira, né? A gente sabe que tem determinados grupos violentos no mundo. Por exemplo, eu fui fazer um passeio para um determinado país e a pessoa foi aprisionada por aquele grupo, né? São nessas situações aqui, né, nessa penúltima linha, tá? A questão da morte presumida do ausente, né? Se a pessoa efetivamente desapareceu, é feito todo, né, o processo de declaração de ausência, como eu falei para vocês, tá? Então, o próprio Código Civil, no artigo 22, como nós comentamos na semana passada, ele também define quem é o ausente, tá? Olhem aqui, é a pessoa que desapareceu, não dá notícia, não deixa representante, se tem patrimônio, não deixa procurador, tá? Então, a ausência deve ser um estado de fato, tá? Que a pessoa, em palavras bem simples, não deixa qualquer notícia e não dá qualquer notícia, tá? Então, por isso que a própria doutrina e a própria legislação, ela diz assim, a pessoa pode desaparecer e não ter deixado ninguém como representante, mas pode desaparecer e ter deixado o representante, e que o representante não quer exercer o cargo. Meus amigos, claro que é muito difícil alguém desaparecer e deixar representante, a não ser que esta pessoa tenha esteja vivendo uma situação de perigo, ela desaparece para preservar, né, a sua vida, mas tem patrimônio, então deixa representante para cuidar, né, do patrimônio. Então, são situações que podem acontecer, tá? Se o ausente tem bens, né, quem administra o patrimônio do ausente, tá? O juiz vai nomear um curador, se há bens. Tanto que, gente, os bens, aquilo que eu falei para vocês, o que aconteceu com o patrimônio daquelas duas pessoas que eu apontei para vocês, tá? Aqui eu descobri o endereço, localizei, tá? Foi depositado em conta o valor, né, do quinhão dela. O quinhão é a parte da herança que ela tinha direito, tá? E juntado o comprovante no processo, tá? Então, isso é o quê?
é o comprovante, tá? Da outra pessoa que está desaparecida, da outra pessoa, o seu quinhão está onde? Depositado na conta do processo, tá? Na conta do processo, tá, gente? Então, até o presente momento, ela não apareceu, não se encontrou nenhuma notícia dela, tá, gente? Mas está lá o valor depositado na conta judicial, tá? E na sequência, eu já vou falar para vocês o que pode acontecer com aquele recurso que está lá, tá? Porque a nomeação né, do curador, o artigo 25, ele estabelece quem pode ser o curador do ausente. Claro, se deixou o companheiro ou o cônjuge, são essas pessoas, tá? Se não estava separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, tá? Ou os pais do ausente, os descendentes, ou uma pessoa nomeada pelo juízo, tá? Então, aqui, na questão da curadoria, né, do ausente. O que a declaração de ausência ela possibilita, tá, gente? Qual é o motivo pelo qual as pessoas vão fazer um processo de ausência? Claro que, às vezes, é um sentimento afetivo, por exemplo, é meu irmão, no caso, meu parente, é uma pessoa próxima, há toda uma afetividade em relação a esta pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer dar um fim digno para esta pessoa, eu não posso deixar a certidão de nascimento lá em aberto sem informar o óbito, tá? Então, tem essa situação de um sentimento mais afetivo, mas, de um modo em geral, gente, as pessoas, elas estão interessadas principalmente no quê? Na abertura da sucessão provisória e depois definitiva, tá? Eu vou dar um exemplo. Se as pessoas naquele imóvel, tá, não tivesse assim, um problema, primeiro, se não tivesse um valor e não tivesse problemas a resolver em relação àquele imóvel, tá, as pessoas não teriam buscado informações familiares, buscado informações dos parentes que não se viam, né, há alguns anos e que não tinham notícias, tá, gente? Então, ali o que motivou foi exatamente o quê? A necessidade agora de abertura de sucessão provisória, principalmente, né, dessa pessoa que tem os recursos, já tem o seu quinhão lá depositado em juízo, tá? Então, não visa, né, num primeiro momento, tá, a declaração de ausência, do ponto de vista econômico, ela não visa apenas a declaração de morte, mas também há essa preocupação por parte do Estado, há essa preocupação por parte do legislador em que os bens das pessoas não fiquem acéfalos, né? Sem ninguém que esteja cuidando. É importante que o patrimônio seja cuidado, vigiado. Isso interessa ao Estado, mas por que interessa ao Estado o cuidado com o patrimônio? Porque o patrimônio, ele gera divisas, ele é pagador de impostos, né, para o Estado. O patrimônio, ele é taxado, né? Você interessa ao município, interessa ao Estado, né? Interessa o modo em geral, né? A sociedade ter a questão do patrimônio organizado, né? A sentença declara... Pode perguntar. Desculpa lhe interromper. Nesse caso de sucessão, tá? A pessoa é declarada ausente, mas o ausente deixou um testamento. É seguida a vontade de testamento dele ou é entrado igual com uma ação judicial para que o juiz determine o curador do patrimônio deixado? Gente, sempre que é feito um inventário, se for feita na esfera extrajudicial, tá? Há necessidade de você ir lá
que é na Central... Deixa eu ver. Ah, meu Deus. A escola... Ah, me fugiu o nome agora. Deixa eu botar aqui, Central de Testamentos no Rio Grande do Sul, que daí eu vou buscar como é... Ah, Colégio Notarial, tá? Então, primeira a situação. Aqui, gente, neste colégio notarial, tá? Sempre que você for fazer um testamento, nós temos 3 tipos de testamento. Alguém de vocês sabe quais são os 3 tipos? É o testamento público, feito por escritura pública, o testamento particular e o testamento que é feito também por escritura pública, mas ele se chama cerrado, que ele é fechado, tá? O que acontece? Os testamentos todos, tá? Eles são registrados aqui, tá, gente? Eles são no colégio notarial. Quando você vai fazer um inventário, tá? Automaticamente, tá? Se for no tabelionato, tem que requerer aqui a certidão negativa de testamento, tá? A certidão negativa aqui de testamento, tá? Você vai requerer aqui, tá? Quando que é feito o judicial, o próprio cartório faz a consulta para ver se há certidão, testamento registrado ou não, tá, gente? Tá? Então, em todos os inventários, se vir, tá, aparecer testamento, né, houver testamento, o que vai acontecer? Será cumprido o testamento, e daí vai ver se o testador tinha a liberalidade para testar sobre todo o patrimônio ou apenas sobre uma parte, tá? Que isso nós vamos aprofundar em direito sucessório, porque, por exemplo, meu caso, eu posso fazer testamento? Posso fazer. Eu posso testar todo o patrimônio que eu tenho? Não. 50% eu tenho que reservar, porque eu tenho filho, eu tenho esposa e eu tenho meus pais vivos ainda, tá? Então, nesse sentido, eu não tenho a liberdade de colocar todo o patrimônio no testamento. Agora, um exemplo, uma pessoa que não tem filhos, que não é casada e não vive em união estável, e que não tem netos, nenhum descendente, e não tem nenhum ascendente, por exemplo, só tem colaterais, irmãos, sobrinhos, primos, tios, essa pessoa pode dispor a totalidade do patrimônio. Tá? Mas o testamento é uma disposição, ele considerado válido, ele, tá, é cumprido exatamente o que está descrito no testamento. Se ele foi feito de acordo com a lei. Eu acho que eu até já falei para vocês que foi agora no mês de maio, se eu não me engano, foi no mês de maio, eu tive que ir lá na Santa Casa para fazer, revogar, né, um testamento anterior e fazer um novo testamento. Por quê? Os tabeliães, né, não estavam fazendo diligências em função da questão de pandemia, tá? E essa cliente, tá? Ela estava com câncer, tá? Ela tinha, assim, uma situação, ela estava super bem, tu olhava, assim, para ela não tinha nada, nenhum problema de saúde, mas ela estava com uma situação muito séria de câncer, né, nos intestinos, e que os médicos tinham apontado que ela teria, no máximo, não sei se era intestino ou algum outro órgão, mas ali, né, 2 ou 3 semanas de vida, ela teve mais 1 semana de vida, tá? E daí, então, eu fui lá com as testemunhas, né? Então, o hospital, a assistência, eu pedi que a família contatasse com a assistência social do hospital,
que é justamente para que a gente tivesse autorização, daí nós tivemos os nomes, né, registrados, e a gente foi num horário, que não era um horário de visitas, fomos lá todos, tá, para fazer o testamento, tá? Então, eu inclusive levei uma testemunha a mais, né, se faltasse, né, alguma pessoa, como uma forma, né, de garantir a disposição de última vontade desta senhora. Mas o marido já tinha falecido, ela não tinha filhos e não tinha mais pais. Então, ela estava dispondo a totalidade do patrimônio. Tá? Deixa eu ver se a pessoa justamente usar o testamento para dividir seu patrimônio para os filhos. Ela pode dispor... Pessoal, deixa eu só fazer aqui uma situação para tirar dúvida de vocês, tá? Aqui eu tenho o meu quadro. Tá? Então, aqui para... Tá. Por exemplo, tá, gente? Ele casado com B, tá? Então, ele tem F1, é o casal, e F2, tá? Gente, e vou dar um exemplo aqui que B que faleceu, tá? B, ao fazer o testamento, não pode dispor da totalidade, ou vamos dizer que era só B que existia, né? Só B que existia, tá? Ele não pode dispor da totalidade do patrimônio para um, tá? Ele tem, se eu não me engano, é o artigo 1849 ou 1850, tá, gente? Ctrl F, tá? Aqui, 1849, tá? Tá? 45, tá? Olha aqui, ó. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança, constituindo a legítima, tá? Então, 1846, tá? Então, olhem aqui. B pode dispor, se tinha 100% do patrimônio, tá? 100%, é assim que a gente... Tá? Ele poderia dispor, tá? Poderia dispor apenas de 50%, tá? Então, vamos dizer que ele gosta mais do F1, tá? O F1 ia receber 50% de assim, ó, herança testamentária, tá? Ia receber 25% de herança legítima, tá? O F2, ele ia receber somente 25% de herança legítima, tá? Deixa eu só diminuir aqui para... Tá? Legítimo. Entenderam, gente? Tá? Então, enquanto que o F1, tá? O F1 ia receber 75,
Isso pode, tá, gente? Essa situação pode, tá? Então, 50% do patrimônio pertence aos herdeiros necessários, tá? Isso não pode ser colocado em testamento, a não ser que, por exemplo, se a parte colocou igual para os dois, ok, sem nenhum problema, tá? Mas, do contrário, o que ultrapassar aqui de 50% é considerado nulo, tá, gente? Eu não sei se eu respondi a pergunta do colega. Ah, tá aqui. Neste caso, os outros herdeiros poderiam entrar com uma ação para revogar o testamento? Pode, se ele não cumpriu com os requisitos. Se ele cumpriu com os requisitos, é válido. É disposição de última vontade. Professora Dir. Só para eu já respondo aqui. Lucas, sempre é necessário um advogado. Sempre. Que coisa boa, né? Tanto que vocês estão aqui fazendo direito também? Não. Só agora esclarecendo. Para inventário extrajudicial ou judicial, sempre é necessário advogado, tá? Desculpa agora, quem é que estava perguntando? Eu, Eliane. Professora Dir, uma dúvida. Então, vamos supor, um pai não pode... 50% é dos filhos, né? Não existe herança de pai vivo, mas 50% é dos filhos. O outro 50% o pai não pode doar para um filho. Não, não pode, porque não? É aquilo que nós chamamos a legítima, que deve ser garantido de igualdade para todos. Mas pode deixar para netos. Pode, desde os tipo, 50%. Se o neto cuidar dele. Oi? Sim, os 50%, tipo assim, 50% fica para os filhos, aqui, dividido em partes iguais. Esse 50%, ele poderia ser para um terceiro de fora, para neto. Esse 50% aqui, ele tem a liberdade de dispor para quem ele quiser. Esse 50%. Sabe por que a pergunta, professor? Oi. Porque você tem um colega, não sei se você ainda dá aula lá na faculdade de Gravataí. Sim. Acho que é a Senec. Tá. E o Dr. Marcelo Scherer, que dá aula de penal lá, a esposa dele, a doutora Glaucia, é advogada do meu pai, e o meu pai fez isso, 50% é dos filhos, e como o meu pai e o meu irmão não se dão, o meu pai deixou os outros, na verdade foi 49% para os meus filhos, entendeu? E ele fez isso com a doutora Glaucia. Ele deixou 49% do quinhão que cabe a ele para os meus filhos, do que ele tem. E 51% vai ser dividido entre os 3 filhos, que sou eu e meus 2 irmãos. Tá, deixa eu só tentar entender aqui, tá? Entendeu? Sim, entendi, tá? O 50% é para quem? 51%. 51% ele deixou para os filhos. Quantos filhos tem? 3. 3. Tá. Então, tá. F1, F2 e F3, tá? Uhum, isso. Tá. Quanto que ele deixou para F1? Vai ser dividido em partes iguais, até onde eu sei. Para todos os filhos. Porque os 3 filhos. 50% vai ser dividido, 50%. 51%. 51%, tá certo. Isso. E 49% porque para os netos, para 2 netos. E 49%, tá tudo certo, tá de acordo com o que eu estava explicando. Ela fez assim porque, na verdade, ele queria deixar a parte, né, que ele pode deixar para quem ele quiser, para mim, mas ela disse para ele que não poderia, que ele poderia deixar daí pelos netos. Foi o que ele fez com ela. Então, isso está certo, ok? Tá. No caso, pode praticamente... É que ele queria, na verdade...
é de Oi? posição de última vontade. Ele deixa para quem ele quiser, deixou para os netos, ok. Sim. Tá? Tudo Ok. certo, Muito obrigada. tá? Tudo certo. Tá, ok. Tá? O... Para apenas um filho. Não, Jéssica, se tu tem mais de um filho, não pode 100% para um, tá? E agora a tua pergunta ali do usufruto, tá? Por exemplo, eu não sei como é, o que você... Sim, professor, seria no caso do usufruto. O usufruto é somente o usufruto, se eu quero deixar um bem, o que acontece? O usufruto, eu passo um bem para o meu filho e eu quero usufruir ele. Eu estou com uma situação lá na cidade de Iraí. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar nessa cidade, tá? De usufruto, tá? Sim, conheço. Eu estou com uma situação lá que, por exemplo, um casal deixou para um filho usufruto e este filho ele não quer que os pais usufruem, tá? É ele que quer administrar e ele que quer receber o arrendamento das terras, né? Mas enquanto que os pais estão vivos, os frutos e o uso tá? Então, o usufruto, gente, ele não passa de herança, tá? Então, com a morte do usufrutuário, tá? De quem recebe os frutos, com a morte dele cessa, tá, gente? Então, o usufruto ele vale enquanto a pessoa está viva. Agora, não passa de uma... Por exemplo, se alguém me diz o seguinte, Dir, enquanto tu viver, tu pode usar esse imóvel. Ok? Enquanto eu viver, eu vou usufruir. Eu vi a falecer, meu filho não pode usufruir, tá? A não ser que esteja descrito no documento, tá, gente? Então, o usufruto vale o que está descrito na escritura pública e no documento que foi feito, tá, gente? Como o próprio... Tá, professor, mas ainda para mim não ficou bem claro. Então, assim, a minha mãe tem um imóvel. Sim. Se ela quiser passar para mim, eu tenho mais 4 irmãos. Se ela quiser passar para mim como usufruto vitalício, para ela usufruir até ela morrer, quando ela morrer, o direito é todo meu do imóvel. Os meus irmãos não terão direito. Desde que eles anuírem. Desde que eles assinarem junto. Eles precisam... Quando ela... Porque daí vai ser negócio nulo, que a gente vai estudar aqui durante o semestre, tá? Então, eles precisam, os teus irmãos precisam assinar junto. Eles precisam anuir. Anuência deles. Do contrário, sim. Né, vai ser considerado adiantamento de legítima, tá? E em caso de falecimento, não vai ser teu. Entendeu? Entendo. Sim, Tá? Então, entendi. há necessidade da anuência, tá? Há necessidade de anuência, tá? Eu posso estabelecer por um determinado tempo, né, usufruto, tá? Vitalício enquanto viver, por exemplo, usufruto, né, até por um determinado prazo, né, 2 anos, 10 anos, né? Então, é possível estabelecer. É quem concede, né, o usufruto que vai estabelecer o tempo, né, gente? Tá? Muito bem. Tá. Pessoal, aqui, então a gente estava falando, né, da sentença, né, declaratória de ausência ou morte serão registrados, né? Então, bem interessante aqui no artigo. Então, no artigo 22, né, gente, nós... Opa.
né? Então, o próprio artigo 22, né? Aqui nós temos a situação dos bens do ausente, tá? Então, se alguém de vocês quiserem aprofundar, né? Aqui nós temos o que vai acontecer com os bens do ausente, tá? A gente vai retomar isso também quando na disciplina de sucessões, tá? Então, a grande preocupação, o que se faz com o bem do ausente? Mas olhem aqui para nós o que é interessante, gente, o artigo 26, tá? A pessoa declarada ausente, tá? Então, não é tão simples assim a gente fazer essa situação e cuidando dos bens do ausente, tá? Pessoal, quando é que... prestem atenção. Para que eu tenha uma sentença de ausente, reunidos os bens do ausente, eu levo, em média, vamos dizer, 1 ano a 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio. Se tudo estiver certo, 1 ano e meio, para ter uma sentença que declare alguém ausente, tá? E olhem aqui, gente, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante, em se passam 3 anos, precisa passar 1 ano para os interessados requerer o quê? Que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão, tá? Então, observem, gente, que não é tão simples do ponto de vista do tempo a questão de você fazer a sucessão, tá? De alguém que se ausentou, que foi declarado ausente. Nós temos aqui 1 ano, tá? Para a abertura da sucessão provisória, depois que foi declarado ausente, que se reuniu o patrimônio. Tá? Olhem aqui a questão da sucessão definitiva, no artigo 37. Meus amigos, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a abertura definitiva e o levantamento, né, das cauções prestadas. Então, vocês estão percebendo, para que a gente faça, né, a sucessão provisória e a sucessão definitiva, não é tão tranquilo assim, gente. Não é tão tranquilo, tá? Então, há um prazo, há um tempo, tá? E esse tempo, ele, né, se a gente for olhar, a gente vai levar quase 15 anos, tá, gente? Então, dependendo da situação, é melhor resolver. Claro que tem que ter todo o cuidado do tempo, mas com isso, gente, tendo todo esse tempo, tá? As pessoas acabam resolvendo de que forma? Vendendo de forma particular e resolvendo pela uso capião, tá, gente? Então, olhem o quanto que isso acaba atrasando, às vezes, para você resolver. Agora, vocês me perguntam, é importante ter todo esse tempo? Eu vou dizer para vocês que sim, né? Porque até para que as pessoas tenham certeza, né, que a pessoa, ela desapareceu e que ela, né, não se vai fazer no outro dia, no outro mês, uma situação, né, de abertura de sucessão, né, gente? Então, ter todo aquele cuidado. Alguma dúvida ou alguma pergunta até aqui? Isso nós já vimos. E daí a gente vai aqui para esse último ponto aqui da comoriência. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Não, não tem. Tá? Comoriência, já ouviram falar nesse termo? Em que momento ou em que situações? Nós vamos aqui para o artigo 8º, né? O artigo 8º do Código Civil, tá, gente? Esse é o, né, que nós vamos estudar. É o artigo 8º. Olhem aqui, gente.
se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Por que o Código Civil, quando vai falar da extinção da pessoa natural, define e traz a discussão, vem cá, será que as pessoas elas tiveram a morte simultânea? Uma morreu antes e a outra depois? Por que esse tipo de discussão interessa? E quando é que isso interessa, gente? Eu não sei se aqui vocês escreveram alguma coisa, tá? Mas vamos para aqui, gente, tá? Olha quando que interessa o tempo do falecimento. Se há ou não vínculo sucessório potencial. Se não houver vínculo sucessório potencial, eu não vou fazer essa discussão, tá? Eu não vou fazer essa discussão. Mas é importante que a gente discuta isso, tá? Pessoal, olhem aqui, ó, por que é importante discutir? Vamos lá para o nosso, né, aquilo que a gente chama aqui o nosso quadro, tá? Vou dar um exemplo. Né? A casada... Opa, eu tenho que fazer aqui que a imagem que vocês enxergam, tá? Casada com B, tá? Vamos dizer assim que todo o patrimônio pertencia e foi recebido por B, mas eles casaram pelo regime de comunhão universal, tá? Então, vamos colocar aqui regime de bens igual comunhão universal, tá? Muito bem. Mas daí vocês vão me perguntar, mas professor, por que há necessidade desse tipo de discussão? Olhem aqui, gente. A morte é um casal jovem, vou dar um exemplo. É um casal jovem. Todo o patrimônio, tá? Teve origem na família de B, tá? Todo o patrimônio teve origem na família de B. Vamos dizer o seguinte, B faleceu no momento do acidente. Tá? A faleceu no hospital 2 dias depois, tá? As famílias deixaram aqui somente os pais, né? Os dois têm os pais vivos aqui, tá? Os dois têm os pais, pai e mãe. Posso fazer assim, pai e mãe, tá melhor. Eu não consigo desenhar aqui, eu tinha que ir num outro programinha, mas, tá? Eu não tinha previsto fazer tanto desenho aqui. Pai e mãe. Quem faleceu? Agora eu pergunto para vocês, tá? Por que é importante essa discussão? Por que é importante essa discussão? Questão de herança? Oi? Pela questão da herança? A questão da herança. Tá. Além da herança, tem mais alguma coisa que interessa ao direito? Tá. Então, vamos colocar aqui o que interessa. Herança. O que mais pode interessar? Desculpe se vocês estão escrevendo. O colega colocou ali no chat o seguro de vida. Seguros, obrigado, colega. É por isso que eu já vim aqui, né? E vocês me ajudem sempre, tá? Então, olha aqui, seguro. Seguro, tá. Aqui no seguro, deixa eu descer um pouquinho mais.
além do aspecto, deixa eu ver se tinha para cima alguma coisa que me interessava. Ah, tá, o regime de bens. Então, eu só vou diminuir o espaço aqui. Tá? Eu vou diminuir aqui o espaço, tá? Além do regime de bens, tem mais alguma coisa que interessava aqui? Ah, aliás, o seguro de vida, tá? Meus amigos, tá? Vocês perceberam que são essas questões que interessam e que são fundamentais. Vamos dizer o seguinte, se A era beneficiário de algum seguro de B, ou se B era beneficiária de algum seguro de A, o fato dela ter falecido aqui antes, tá? Aliás, se a B era beneficiária, faleceu antes, não vai receber nada. A não vai receber. Agora, opa, A era beneficiário de um seguro de vida, além, olha o que interessa. A vai receber o seguro de vida, tá? Que B tinha, recebe, tá? Além disso, aqui, pelo aspecto do princípio da Saizine, tá? Então, a gente tem, pessoal, aqui, o que é o princípio da Saizine? Princípio da Saizine. Tá? Tá, agora me deu um branco se é com Saizine, acho que é com S. Tá. Mas vamos ver princípio da Saizine aqui. Princípio da Saizine. É com S. Eu acho que só com S, não tem com Z. Parará, 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 parará. Não apareceu aqui, é com S. Tá? Muito bem. Pelo princípio da Saizine, a gente tem por ficção jurídica 3 situações, tá? A questão daí, com a morte, com a morte de alguém, o que a gente tem? Tá? A abertura, né? Com a morte, eu tenho a morte, simultaneamente eu tenho a abertura da sucessão e eu tenho também a transmissão dos direitos hereditários ou igual aos bens, tá? Então, estão percebendo? É isso, e é em função disso que interessa ao direito, tá? A gente discutir aqui, tá? A gente discutir essas situações. Então, vamos aqui, ó. Os pais, né? Neste caso aqui, gente, tá? Neste caso, né? Vamos dizer, A vai receber o seguro de vida que B tinha, tá? E quem vai herdar o... A faleceu no hospital 2 dias. Os pais de A vão receber, né, o seguro de vida recebido por A em vida, tá? Recebeu aqui em vida, estava vivo, tá? Mas vão receber também todo o patrimônio, porque aqui, ó, pelo princípio da Saizine, B passou os bens para A e, com o falecimento de A, quem que recebe? Os pais de A. Claro que aqui eles só vão abrir mão e repartir com os pais aqui, se eles quiserem. Mas, pelo princípio da Saizine, os bens foram transmitidos para A e, com o falecimento de A, o que acontece? Tá? Quem recebe são os pais de A. Entenderam o porquê que a gente está discutindo o artigo 8?
Com licença, professor, é o Flávio. Pode falar, Flávio. Não só para a gente sabe que o poder judiciário ele é inerte, né? Ele precisa ser motivado, e nessas circunstâncias isso depende da família movimentar tudo isso, e caso não ocorra, digamos assim, nessa situação hipotética que o senhor nos colocou, o casal vindo a falecer, aí se os pais não se movimentarem, isso fica perdido no tempo. Como que funciona? Em algum momento isso é movimentado? O que acontece, tá? A lei diz que tem 2 meses para abrir a sucessão, tá? São 2 meses, tá? O Código Civil, 2 meses de processo civil, tá? O Código Civil, se eu não me engano, fala no mês, tá? O Código Civil, tá? Para abertura da sucessão, tá? Mas se a família não fizer nada, o destino, a transmissão daqueles bens, tá? Por exemplo, o seguro de vida, aqui, eles só vão movimentar apresentando essa cadeia sucessória, tá? E esses documentos. E às vezes você sabe que a seguradora vai querer, né? A gente tem aí algumas situações que a gente tem que entrar na justiça contra a seguradora, tá? Então, a apólice aqui só vai ser paga se for provado, né, esta situação. Então, aqui a consequência, né? Seguro de vida. Recebem, né, os pais de... Aliás, seguro de vida recebe e herdam os pais. Os bens herdam os pais de A. Agora, gente, diferente se a morte aconteceu olha aqui, e B, faleceram no acidente. Temos uma situação muito diferente, tá? O que aconteceu? Não há, olha aqui, não há beneficiário vivo, tá? Herança, os pais herdam igualmente. Perceberam? Por que interessa e por que nós estamos discutindo, tá? E, meu Deus, foi o Flávio, né, que tinha perguntado. Flávio, essa situação só é movimentada se as partes, e você fala bem, né? A jurisdição, ela só é movimentada pela parte. O processo estando instalado, aí sim, ele ganha os impulsos oficiais. Do contrário, não. Tá? Um exemplo, isso tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, né? O processo, ele tem que ser requerido pelo interessado, pela parte, tá? Então, se as partes não fizeram inventário, fica aquele patrimônio ali perdido, e daí alguém em algum momento vai resolver, que é normalmente alguém que compra, que entra com ação de uso capião, tá, gente? Então, ação de uso capião, você tem seguido, né, esse tipo de ação sendo movimentada, que as pessoas querem regularizar o patrimônio. Eu tenho um processo no escritório de uso capião, que a pessoa, ela reside no imóvel, tá? Ela, há mais de 25 anos que os pais faleceram. Olha o que é interessante, tá, gente? Esta pessoa já estava há 25 anos residindo no imóvel, que era dos pais. Ela desmanchou a casa que pertencia aos pais,
construiu uma outra casa em cima, e os irmãos nunca se movimentaram para fazer o inventário, tá? Daí ela me procurou um momento, ela disse o seguinte, que ela sempre pagou, cuidou, e como os irmãos, ela procurou várias vezes, nunca quiseram fazer a uso capião, tá? Aliás, o inventário, tá? Ela disse assim, me perguntou, eu não quero deixar meus filhos e meus netos mal. Meus irmãos nunca se preocuparam, eu sempre paguei os impostos, sempre cuidei, tá tudo regularizado. Eu digo, olha, a senhora tem... alguém morou em cima em algum momento no imóvel? Não, nunca, sempre fui eu. Ok, a senhora tem o direito, né? Mas para ter o direito tem que levar ou né, entrar com o processo. Eu lembro que esta senhora, ela levou, porque tem que pagar a planta, né? Tem que envolver engenheiro ou arquiteto, tá? Nessa situação. Ela levou, acho que uns 6 meses para se organizar financeiramente para querer fazer o processo, tá? Ela fez, a gente está com o processo em andamento há 1 ano, mais ou menos, faz aí uns 2 meses que ela faleceu. E daí agora os filhos podem continuar com o processo. Então, vocês estão percebendo? E quando ela faleceu, alguns familiares procuraram, né, que não aceitavam. Como era ela, tudo bem, mas não aceitavam agora que fique para os filhos, né? Então, vocês estão percebendo como que quando as pessoas não organizam e não fazem no momento adequado, tá? Elas também estão abrindo mão de um direito, tá? Eu até estou dando esse exemplo em função da pergunta acho que foi o Flávio que fez, se eu não me engano. Isso, foi eu não sei se eu respondi toda a tua pergunta. Não, certamente sim, perfeito. É uma situação até que, obviamente, né, ninguém espera que aconteça, mas caso a pessoa seja beneficiária no seguro de vida, é importante que se comunique os demais familiares para que se tenha esse conhecimento e não acabe se perdendo numa situação trágica, né? Exato. E até, olhem aqui, gente, uma outra situação também. Aqui, olha o que é interessante. Por exemplo, você faz seguro de vida e você vai colocar normalmente só as pessoas que você costuma viajar junto. Vocês se deram conta aqui, né? O beneficiário precisa estar vivo, né? Então, é importante que tenha um terceiro, alguém, tá? Né, também que seja beneficiário, tá? Isso é bem importante, gente. Bem importante, tá? Porque, por exemplo, sou eu, minha esposa e meu filho que sempre estamos viajando juntos. Se nós 3 falecermos, quem é que vai receber um seguro de vida que eu tenho, ou porventura ela tem, ou meu filho tem? Né? Na dúvida, professor, pode colocar a sua aluna aqui. Ok, perfeito. Deixa eu identificar quem é que falou. Fui eu. Tá, Evelina, tá bem. Tá. Não, agora eu vim aqui para a tela para enxergar. Tá? Mas vocês perceberam que a gente também tem que pensar sobre essa ótica, tá? A gente tem que pensar sobre essa ótica, porque se a gente não orientar e não conhecer essas situações, pessoal, quando as pessoas vão fazer uma consulta com a gente, elas não vão enxergar que você tem conhecimento, que você pode contribuir, que você pode ajudar, tá? Isso é bem importante, né? Todo esse conhecimento, isso que nós estamos estudando aqui, tá, gente? Professor Odir, eu tenho uma dúvida. Ali no caso da sua cliente, a própria justiça não vai atrás para verificar se tem outros herdeiros? No caso, ela entrou com pedido de uso capião, mas a justiça não vai atrás para averiguar se tem outros herdeiros ou não? Você tem que informar.
ao entrar com a ação, Sim. você tem que apontar a lista completa de possíveis De herdeiros. herdeiro. Sim. Daí você tem que pegar o nome de todos os irmãos, se tem irmão falecido, pegar dos que representam o falecido, tá? Que são os primos. Tem que colocar Sim. todo mundo na lista. Então, é um processo que tem 50 pessoas. E nesse caso dela, vamos supor que ela não tivesse falecido, qual a chance dela ganhar o usucapião? As chances, quem diz, é o direito, tá? E você vai lá no artigo 1342, tá? Então, quem diz, porque você, na condição de advogado, nós não, a gente não trabalha buscando um fim, a gente faz trabalho de meio para alcançar um fim, tá? 1.200, opa, Sim. 1.200, tá? Olhem aqui, tá? Então, quem diz, tá? Quem diz é a lei. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir a propriedade, independente de título de boa-fé, poderão requerer ao juiz assim que eu declare por sentença, o qual servirá de título. Então, estão percebendo? Reduz a 10 anos se houver estabelecido o imóvel da sua moradia habitual e nele realizado obra ou serviço de caráter produtivo. Tá? Então, gente, quem diz Sim. isso é a lei, né? Então, a possibilidade, o direito é que dá, né? Então, são essas Sim. situações. E essa pessoa está há quanto tempo? 25 anos. 25 Sim. anos. Mesmo que os outros herdeiros não aceitem. E possivelmente, pelo que eu vi, tem duas pessoas que nós não conseguimos citar, tá? E até uma das filhas trabalha na delegacia de polícia daquela comarca, daquele município, tá? E que eu acho que o oficial de justiça foi, entre aspas, contatado, né? E daí foi lá o oficial e disse que não tinha ninguém, né? Que não tinha ninguém. E a gente sabe que a pessoa mora lá, daí então tem que ir atrás, é aquelas situações de tentar resolver. E uma outra que ela mora em Capão da Canoa e mora também aqui nessa região por aqui, né, de Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, né? Então essa pessoa a gente ainda não conseguiu. Então tem dois familiares que precisam ser citados ainda. Tá? Mas é um processo, né? Que vai levar no mínimo uns 4 anos, por aí. É um tempo considerável. Ok, muito obrigada. Então, meus amigos, comoriência, né? Comoriência quando que a morte é simultânea, tá? Então, para que a morte simultânea, cara, eu não consigo. Aconteceu um acidente, não se identificou quem faleceu, vai ser declarada a morte simultânea, tá? Por que isso é importante? Porque se a morte ela foi simultânea, a gente não há transferência de bens e direitos entre os comorientes. Vocês perceberam? Por que é importante? Tá? Em função disso, tá? Que mais? Daí tem aqui a questão, outras situações de doação, tá? Que é importante, tá? Na questão do pecúlio de previdência privada também, que muitas pessoas têm, há necessidade que o beneficiário ele continue vivo, tá? Nas questões de doação, que daí, por exemplo, se caso o donatário falecer antes, daí então retornam ao doador. Então, são nessas situações que é importante, né, a discussão em relação à comoriência, tá? Professor, pode perguntar. Nessa questão da doação ali que o senhor falou, se por acaso, tá, eu passei um imóvel em doação
para uma pessoa. E essa pessoa, ela acaba falecendo. O imóvel volta para mim, não fica como herança para os descendentes dele? Desde que só volta para você se você colocou lá uma cláusula, tá? Que determina o retorno se ela falecer antes. Ah, tá, não é obrigatório isso. Se não tivesse a cláusula Não. É por isso que eu falo. segue em herança. Exatamente. Sempre a gente precisa documentar, né? Precisa estar documentado, né? Colocado isso na escritura pública de doação. Ah, tá. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida mais? O que vocês têm de pergunta, tá? Porque essa parte aqui nós já finalizamos, tá? Nós já finalizamos. E aqui a gente tem, deixa eu ver aqui na aula, deixa eu ver aqui na aula de hoje, tá? Esses exercícios para vocês fazerem, aqui eu deixei mais, né, uns exercícios para vocês fazerem, tá? Então, o que a gente pode combinar a partir de agora? Eu vou fechar a aula é a gravação, tá, gente? Eu vou fechar, vocês vão fazer os exercícios, tá? Vamos fazer os exercícios a partir de agora, tá? E às 9, deixa eu ver agora, são 9h10, tá? Quando aqui é 15 para as 10, a gente vem aqui para aqui ver se vocês têm as dúvidas. Claro, eu só vou fazer um intervalinho aí, e daí depois eu venho aqui para ver se vocês têm dúvidas em relação a essas atividades aqui de hoje e mais aquelas anteriormente, tá? E na semana que vem, nós já vamos ter uma atividade avaliativa, tá, gente? Na qual já vale, né? Vai ser assim a primeira parte da nossa nota aqui de grau 1, tá bem, gente? Tá? Então, é isso que nós vamos, tá? A hora que eu volto aqui, eu vou ficar uns 10, 15 minutinhos, aí depois eu já volto aqui para a gente rever os exercícios. Mas vocês podem ir discutindo, porque a aula vai ficar aberta, tá, gente? Fica aberta e vocês podem interagir, podem conversar, tá? Então, a atividade avaliativa é na semana que vem aqui pelo portal, tá? Aliás, aqui o professor pergunta e você tem que me responder com o vídeo aberto. É dessa forma. Não é assim, tá? Você mudou? Não tá? faz isso, senhor. Eu vou ter que me arrumar para vir para aula. Tá? Semana que vem é dessa forma, tá? Então eu pergunto e você responde, né? E não pode assim olhar para o lado, não pode, né, sequer piscar o olho, tá, gente? Como é que a gente faz? Eu coloco os exercícios e vocês têm aí uma semana para fazer, né? São normalmente exercícios prático-profissionais, tá bem, gente? Tá? Então eu vou fechar aqui a aula, tá? E você, na sequência, começa a fazer